Olá, eu sou a Luana Nolasco, consultora de imagem e estilo. E antes de te falar sobre imagem estratégica e sobre como construir uma carreira de sucesso utilizando a sua imagem como ferramenta, eu quero me apresentar. Como eu disse, sou consultora de imagem e estilo pela Belas Artes de São Paulo. Me especializei em consultoria de imagem profissional e etiqueta pela FAAP, também aqui em São Paulo, e complementei a minha especialização com um curso de dress code corporativo. Então eu adoro ministrar essa aula de imagem estratégica, é a minha praia, a minha área. O meu Instagram, para quem deseja ter mais dicas e um conteúdo mais voltado para a estratégia de imagem, é o estilo Luana Nolasco. Eu fico à disposição de vocês para sanar dúvidas, enfim, tanto aqui na plataforma quanto lá pelo Instagram. Começarei falando para vocês sobre o nosso cronograma, como essa aula será ministrada. Então falaremos sobre a primeira impressão, como a primeira impressão é formada, o papel das cores, das linhas e das formas na construção de uma imagem estratégica. Então são os elementos visuais extremamente importantes para que vocês façam uma construção de imagem adequada. Quais os passos para construir essa imagem de sucesso, né? Então muita gente pergunta, Lu, qual é o passo a passo que você acha mais importante para construir uma imagem de sucesso? Eu trarei para vocês. E aí no final nós vamos treinar o nosso olhar e lapidar a sua percepção sobre construção de imagem estratégica. É importante que vocês entendam sobre primeira impressão e sobre todo esse impacto de uma primeira boa impressão. A primeira impressão é a que fica, não sou eu que estou falando, nós temos vários estudos que são direcionados para entender de fato sobre esse impacto da primeira impressão, sobre como ela é formada, sobre a importância e a relevância dela no nosso meio social. Eu gosto muito desse estudo da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, porque ele nos fala que a primeira impressão ela é formada em aproximadamente 7 segundos. Os 7 segundos que a pessoa bate o olho aí em você é o tempo que ela vai demorar para criar uma primeira impressão. Isso provavelmente aconteceu quando você abriu essa aula. Isso acontece quando você tem relações não só no mundo físico, mas também aí no mundo virtual, pela internet. Então lá no seu Instagram, enfim. A primeira impressão, ela é muito rápida e a gente precisa levar isso em consideração na hora de construir boas relações. Os estudos, de modo geral, eles variam um pouco no tempo que essa primeira impressão é formada. Então, ela vai aí de 7 segundos, alguns estudos falam de meio segundo, mas não importa. De 7 a meio segundo, 30 segundos, é tudo muito rápido, né? Meio minuto, né? Que seriam 30 segundos, é tudo muito rápido. Então, vocês precisam entender que ela é importante e que ela irá acontecer, quer você queira, quer você não queira. Então, como é formada a primeira impressão? Aqui a gente tem um gráfico explicando para vocês sobre, de fato, 100% da primeira impressão. Então, quando alguém bate o olho aí em você, 55% da primeira impressão é formada pelo visual, 38% pelo vocal e 7% pelo verbal. A minha parte, como consultora de imagem, é a parte do visual e a parte mais importante. A gente tem aí 55% que causará, que será responsável por causar uma primeira boa ou má impressão. O visual, ele é composto por vários elementos, nunca é só a roupa que você veste. Isso é importante, é algo que eu bato muito na tecla lá no meu Instagram, bato muito na tecla para os meus clientes, para os meus alunos do Visual Milionário, porque não é só roupa, a gente precisa pensar no estilo que compõe os seus looks, no seu cabelo. Então, a cor do cabelo, o corte, o formato do cabelo, a cor da roupa que você usa também vai impactar diretamente na primeira impressão, o tecido que você escolhe, as linhas, a postura, a forma que você anda. Então, tudo isso é extremamente importante quando a gente fala de primeira impressão e quando a gente destrincha ali os 55% do visual. Nós temos o vocal, 38%, que também tem um grau de relevância bem importante. Então, o tom da sua voz, o volume, a entonação, o ritmo, a velocidade que você fala. Certamente vocês já tiveram contato com alguém que fala extremamente baixo.
E aí você fica com a sensação de que essa pessoa é muito tímida. Às vezes que ela nem tem convicção daquilo que ela fala. Uma pessoa que fala extremamente rápido, ela é agitada, certamente é agitada. Pessoas que falam alto demais e aí causam uma impressão ruim de serem pessoas que querem chamar muita atenção, porque falam mais alto que todo mundo, rouba ali a atenção só para ela. Então o vocal é extremamente importante. O meu papel como consultora aqui é analisar alguns pontos quando eu tenho um cliente e percebo que tem algo de errado no vocal dele, mas aí eu encaminho ele para um especialista na área, tá bom? Então, muitas pessoas precisam alinhar esse vocal também, que é importante. E temos o verbal. O verbal, gente, é tudo aquilo que você fala, é o seu vocabulário, são só as palavras, aquilo que sai da sua boca. É pouco, é pouco. Por quê? Porque aqui eu estou falando de primeira impressão. E esse estudo mostra pra gente, basicamente, que as pessoas não estão interessadas no que você tem para falar. Dói, né, ouvir isso, mas é a verdade. Porque se você tá com um verbal ali, se você leu todos os livros de Machado de Assis, na hora de uma primeira impressão, esse verbal seu não vai contar. Se você não tiver com um visual muito bem alinhado, porque é o visual que vai causar aquele impacto, e um vocal que acompanhe. Então aqui, obviamente, vou reforçar, porque aí as pessoas às vezes não entendem o que eu tô falando de forma tão clara, é que na primeira impressão, o verbal é quase que irrelevante. Claro que quando você se mantém numa conversa, que quando você é expert em alguma área, quando você está lá no Instagram, todo o seu embasamento técnico precisa contar. Tudo que você tem para falar é sim importante, mas na primeira impressão vai contar mais o visual é a minha área, então eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre isso. O visual, então, como eu informei para vocês, ele é construído através de vários elementos que vão compor a sua imagem, nunca é só uma coisa. Lá no meu Instagram, eu abro caixinha de perguntas aí com uma certa frequência e sempre tem uma pergunta do tipo: qual cabelo me deixará mais formal? Lu, eu quero uma imagem de alto ticket, né? Então, qual é o tipo de roupa específico que eu preciso usar? Um escarpão para os homens, um derby, um costume, o que me deixará com cara de intelectual, o que fará eu vender mais, como eu vou aumentar meu ticket. Não é só isso que conta. Existe todo um trabalho de consultoria de imagem que vai pensar em todos esses elementos que compõem a sua imagem. Não existe, depois que a gente destrincha 55% do visual, um estudo específico explicando pra gente quais são os elementos visuais que têm mais relevância. Mas nós sabemos que as cores, elas têm um impacto visual muito grande quando a gente fala de primeira impressão. Então, as cores que a pessoa escolhe fazem com que o nosso cérebro assimile tudo muito rápido e ela vai causar uma sensação rapidamente, né? Então esse gráfico aqui ele é bem ilustrativo, mas é só para vocês entenderem que as cores elas têm um impacto visual grande, né? E aí não são só as cores das roupas, a gente pensa na cor do cabelo, na cor dos acessórios que vocês utilizam. Para as mulheres, cor da unha também importa, né? Então tudo isso se refere à cor, tudo isso é importante. Logo em seguida, logo após as cores, nós vemos as linhas e as formas, tá? Então as linhas e as formas que vão compor a sua roupa, que vão compor o seu cabelo. Então seu corte de cabelo é um corte mais reto, é um corte mais arredondado. Para os homens a barba também, uma barba, né, que vai ficar ali com linhas mais retas na base da mandíbula. O rosto, as linhas do seu rosto, então a parte de visagismo da consultoria também é bem importante. O cabelo, os acessórios. Então percebam que há uma série de elementos que eu como consultora preciso pensar para causar uma primeira boa impressão, e mais para frente eu vou explicar para vocês o que é uma primeira boa impressão e uma impressão ruim, tá? Porque isso é um pouco controverso. Então as cores na construção de uma imagem estratégica, elas são de fato muito importantes. Falei para vocês aí que o impacto visual que uma cor causa é muito grande, é muito relevante. O nosso cérebro, ele vai identificar as cores e vai transformar elas em sensações.
Então, o uso da psicologia das cores tem tudo a ver com as sensações que a gente causa não só nos terceiros, mas a sensação que nós mesmos temos aí quando a gente utiliza alguma cor. Isso é super importante. Provavelmente vocês já ouviram falar do livro A Psicologia das Cores. Eu não vou ficar entrando em detalhes em relação ao que cada cor transmite, mas a gente sabe que as cores elas afetam sim, né, como o subtítulo diz, as nossas emoções e a nossa razão, porque existe uma área do nosso cérebro que vai detectar isso muito rápido e que vai causar sensações em nós. Então isso também acontece com terceiros quando olham para vocês. A gente não pode ser negligente com essa informação. Se você já tem um impacto visual grande quando você usa uma cor específica, imagina as pessoas que têm acesso a você, elas também terão, então você também precisa pensar sobre isso. Para mim, como consultora de imagem, é muito importante que vocês entendam quais são as dimensões das cores e quais as mensagens que elas trazem. A mensagem para mim é muito importante, né? Isso que eu preciso que o meu cliente, que o meu aluno entenda na hora dele construir uma imagem. Porque alguém aqui já deve ter ouvido falar sobre coloração pessoal. Então, coloração pessoal é muito legal porque você vai descobrir as cores que funcionam para você. Mas não basta ter uma cartela de cor se você não é estratégico na hora de usar essas cores. Por quê? Porque, de modo geral, uma cartela de cor aí vai ter mais de 50 cores e você vai ter uma série de possibilidades que você pode usar, a seu favor ou não, né? Então você precisa entender qual é a mensagem ali que você precisa passar. Eu uso muito isso, tá? De uma forma que para mim já ficou muito fácil, né? Eu entendo que para a maioria das pessoas precisa entrar no ritmo para as coisas ficarem fáceis também. Eu vou ministrar uma palestra no meio corporativo, né? Sou especialista em consultoria de imagem profissional e etiqueta, então, por vezes, é um ambiente corporativo mais masculino, eu preciso tomar cuidado com a cor que eu vou utilizar, porque senão eu não passo a mensagem certa para esse público. Acontece também de eu ministrar palestra em um ambiente extremamente feminino, só mulheres, né? Eu não tenho nem acesso a homem ali naquele momento. E eu preciso também tomar cuidado para não causar um impacto onde eu vou distanciar essas mulheres de mim, porque é uma palestra para mulheres, preciso que elas entendam mais, tenham mais, né, essa sensação de proximidade, de pertencimento, para elas me perguntarem as coisas com mais clareza, não quero que elas fiquem com medo de mim. Então, eu uso essas cores aqui, pego a minha cartela de cor, abro lá a minha possibilidade de cores da cartela, mas eu utilizo isso de uma forma que fique muito fácil de causar a primeira impressão que eu quero. Então, as cores claras, elas trazem um ar de mais pureza, de mais serenidade, de mais proximidade, feminilidade, né? Então, é importante que que a gente entenda que quando a gente usa uma cor clara, se a gente compor com vários outros elementos, porque aí não vai ser só a cor, lembrem-se disso, a gente vai causar essa sensação de mais proximidade, de mais feminilidade. As cores mais escuras, elas são cores mais sérias, mais fortes, mais masculinas, mais autoritárias. Em contrapartida, cores suaves, são cores também muito sofisticadas, em que a gente percebe mais proximidade, mais pureza, mais delicadeza. E temos as cores brilhantes, que são cores mais entusiasmadas, mais criativas, mais alegres, que vão causar um ar de mais excitação. As cores frias, elas são distantes e autoritárias. Então, precisa tomar cuidado, elas são sinônimos aí de racionalidade, de equilíbrio. E temos as cores quentes, que são cores mais calorosas, mais entusiasmadas, mais próximas. De modo geral, então, quando você pega essa parte de psicologia das cores, entende as dimensões das cores também, porque tudo isso que eu expliquei para vocês, quente, frio, profundo, e claro, intenso e suave, são as dimensões que as cores podem ter. Precisa pensar que não é só isso, tá? Então, não é porque você está com uma cor fria que ali, imediatamente, a primeira sensação que você vai causar é de racionalidade e equilíbrio, porque há os outros elementos na construção da sua imagem que são importantes, mas a cor tem um impacto visual grande, você não pode se esquecer disso. Quando eu falo do círculo cromático, uma dúvida que muita gente tem
é sobre as combinações, né? Então, como a gente combina um círculo cromático, como as cores funcionam entre si. Eu não gosto que o meu cliente, que o meu aluno fique extremamente focado em nome de círculo cromático. Não precisa decorar as cores do círculo cromático. Por quê? Porque vocês têm Google, né? E eu falo, sempre que vocês precisam de alguma coisa mais supérflua, o Google vai suprir essa necessidade. Eu, como consultora de imagem, preciso mostrar para vocês a parte mais estratégica das coisas. Então, dica de Google não costuma ter lá no meu Instagram, não gosto, né? Eu gosto de mostrar para vocês as coisas de uma forma que seja de fato útil. Então, para mim é muito mais importante que o meu cliente, que o meu aluno entenda sobre a mensagem daquela combinação do que a combinação em si. Porque, por exemplo, você não precisa saber, essa é mais fácil, né, o monocromático, mas você não precisa necessariamente saber que o monocromático é ali o tom sobre tom, então você percebe que a gente está ali no mesmo croma de cor. A gente tem variações, podemos ter variações de profundidade. Variação de profundidade vai deixar a cor mais clara ou mais escura dentro do círculo cromático. Então, não precisa decorar que essas combinações se chamam combinações monocromáticas. Não, o que você precisa entender é que, de modo geral, essas combinações elas trazem um ar de mais segurança, porque fica mais fácil, né? Você pega ali um bege com bege e você fala, isso aqui combina, não tem como não dar certo. Então, vocês fazem combinações mais seguras e as pessoas entendem essas combinações como combinações de fato mais seguras, que transmitem mais segurança, mais elegância, mais sofisticação. Então, entender isso, entender que quando você está aqui, ó, dentro de uma combinação monocromática, você passa essa sensação para as outras pessoas e tem essa sensação de si mesmo, para mim é muito mais importante do que decorar apenas ali combinação monocromática, o que será que é? Porque aí vocês olham lá no Google. Então, de modo geral, essas 4 fotos aqui, elas passam uma mensagem de mais sofisticação, de mais elegância, por mais que tenha essa brincadeira das cores. Então, cores mais escuras, aí tem lá a mensagem das dimensões, né? Cores que são mais intensas, mas aí você dosa como você quer combinar o monocromático com aquelas dimensões que eu expliquei, tá? Porque você pode ter um monocromático verde-limão. Um monocromático verde-limão é diferente de um monocromático bege por conta da dimensão da cor, mas acho que vocês já estão sacando aí, entendendo. Melhor monocromático, mais elegante. As combinações análogas, também não precisa decorar o que é uma combinação análoga. Oh, meu Deus, eu não sei quais são as cores que estão ali uma do lado da outra no círculo. Abre aí o Google, você vai ter um círculo cromático muito fácil. Sempre que as cores forem pertinho uma da outra, você tem uma combinação análoga. E a gente usa lógica aqui. Se você não precisou usar cor muito oposta uma da outra, muito distante uma da outra, se elas são muito perto, né, que são as combinações análogas, elas vão remeter a uma criatividade, porque ela não vai ficar só dentro do mesmo croma, igual o monocromático, mas ainda assim é uma criatividade mais contida. Dependendo da forma que você faz isso, ela fica mais segura, porque está uma do lado da outra cor. Então, uma criatividade, uma empolgação, uma excitação, você vai transmitir, mas você transmite de uma forma mais sutil. Óbvio que depende como você fará essa combinação análoga. Eu sempre trago essa imagem, as duas da direita, né? Então, a gente tem aí um homem e uma mulher, que eles estão usando exatamente as mesmas cores. Então, ambos estão fazendo uma combinação análoga. Mas, no caso dela, é uma combinação análoga com o verde e com o azul muito mais brilhantes, muito mais intensos. Então, a gente volta lá na parte de dimensão. Aqui, ela passa mais criatividade, mais empolgação, mais excitação que o homem, porque ele também tá com azul e verde, mas ele tá com azul e verde mais opaco, mais fechado. Então, olhem como é importante saber a combinação, mas também é importante saber a dimensão das cores, tá bom? Combinações análogas são combinações mais criativas, mas dependendo da forma que você faz, essa criatividade ela é observada com muita sutileza. As combinações complementares são combinações opostas no círculo cromático, também não precisa decorar.
É só saber que sempre que você pega um círculo cromático e é radical, né, nessa combinação, o impacto visual será grande. Então, a mensagem de criatividade ficará muito maior. Por quê? Porque não é uma combinação que a maioria das pessoas tem facilidade para fazer. As pessoas mais criativas, enfim, acabam gostando mais dessas combinações, tá? Então, impacto visual grande. Precisa pensar se é esse o impacto visual que você quer causar. Também vai depender da dimensão da cor, porque se você pega esse homem aqui da direita, ele fez uma combinação complementar muito sutil, né? Porque ele tá com jeans, a gente não pode esquecer que o jeans é azul, às vezes as pessoas esquecem, né? O jeans é azul, na maioria das vezes, óbvio, não em todas, mas ele tá ali com um sapato amarelo e é um ponto de luz, né? Se ele tivesse com uma camisa amarela, aí ele traria pra gente um significado diferente nessa composição de imagem. Então, as combinações complementares, desculpa, elas têm um impacto visual maior, mas você precisa entender se você vai fazer essa combinação em um detalhe, essa combinação em um acessório, em uma bolsa, em um sapato, ou se você também fará como este aí do meio, que fez uma combinação complementar com cor mais opaca. Então, o laranja dele é um laranja mais fechado, mais escuro e mais opaco. O azul marinho, que também é mais escuro e mais opaco. Então, as dimensões importam tanto quanto as combinações das cores, mas dentro de combinação das cores, para mim, o mais importante é que você entenda a mensagem que você passa, tá bom? E não só se fica bonitinho o laranja com o azul, tá bom? Bom, o nosso segundo ponto extremamente importante são as linhas e as formas na construção de uma imagem estratégica, porque como eu havia mencionado para vocês, as linhas, as formas e as cores, elas formam aí a estrutura básica de uma linguagem visual. Então, é através delas que a gente vai ler e atribuir significado às imagens. Logo, né, quando a gente vê alguma imagem, ela é analisada pela nossa amígdala, tá? Então, uma parte mais técnica aí, os médicos que me assistem devem entender muito melhor que eu, mas em resumo, é a área do nosso cérebro responsável pelas respostas emocionais. Então, antes de uma análise mais profunda, que é feita pelo córtex visual, a amígdala, ela reage à imagem e tenta associar aquilo a algo que a gente já viu, alguma experiência nossa, alguma coisa que nós já vivenciamos. E é dessa forma que uma imagem terá esse sentimento por trás. Então, uma imagem pode fazer você sentir medo, fazer você ficar angustiada, ter felicidade, enfim, qualquer outra emoção. E aí, o importante é que você entenda que a reação, ela vem antes do entendimento. Eu acho que assim, pouquíssimas pessoas sabem disso que eu tô falando para vocês, né? Pouquíssimas pessoas entendem de fato sobre a construção de uma imagem, mas elas reagem a isso. E elas reagem mesmo sem saber nada sobre isso. Então, ninguém precisa entender os papéis, né, das linhas, das formas e das cores para reagir a elas. Se você tem esse conhecimento, use a seu favor. Não é manipular as outras pessoas, tá? Para que elas tenham ali a impressão que você quer, pela imagem que você está passando, não é manipulação. É você ser inteligente, né? Você tem a informação, você sabe que a pessoa vai reagir a isso, e aí você usa da forma que você julga adequada para que você tenha ganho sim com isso, não tem problema nenhum em termos ganhos com a nossa imagem. As mensagens, então, das linhas retas, são linhas que vão transmitir mais objetividade, mais confiança. A gente fala que as linhas retas não evocam muito as emoções, são mais frias, mais consistentes. Então, são linhas fortes, linhas estruturadas. Você percebe muito aí no uso de blazers, né? Os costumes masculinos, cortes de cabelo com linhas mais retas. Então, são essas as mensagens que eles costumam passar, lembrando que tem as linhas do nosso rosto, que são importantes. Então, você aí tem um rosto mais oval, você tem um rosto mais reto, tudo isso faz parte da construção da sua imagem, o óculos que você usa, os acessórios.
Temos as formas quadradas, que são muito similares às mensagens das linhas retas. Então, elas transmitirão mais masculinidade, mais força, mais rigidez, autoritarismo. Né? Nos desenhos, a gente percebe que eles usam muito. Por quê? Porque é preciso que você aperte o botão da sua televisão, abra lá no desenho, no filme que você escolheu, na novela, e tenha de imediato uma sensação com aquilo que você está vendo. Então, eles levam bem a sério essa parte de construção de imagem, não tem por que você não levar também, hein? As linhas curvas, elas são totalmente opostas às linhas retas, então elas são linhas que evocam as emoções. E elas vão transmitir mais leveza, mais lirismo, mais delicadeza, sensualidade, né? Mulher romântica, gente, ama uma linha curva. É engraçado quando a gente faz um mapeamento de estilo de uma cliente, e ela é uma cliente mais romântica, enfim, e ela ama, né? Ama um babado, um laço, um movimento na saia, porque aí essa saia fica com mais leveza, né? Então, tudo isso faz com que ela, sem entender, e aí a gente percebe, né, que a reação de fato vem antes do entendimento, então, sem perceber, ela se sente mais feminina com isso. E aí a gente percebe essa correlação, é bem legal. Temos as formas redondas, que aí são similares às mensagens das linhas curvas. Então, elas transmitirão leveza, doçura, delicadeza, suavidade. Ninguém precisa falar para você que a lindinha é fofa. Você liga lá no Cartoon e aí você percebe a lindinha e você vê pelas formas dela. Algo te diz que ela é fofa, né? Que ela é doce. Por quê? Porque há uma construção de imagem pensada para isso. Então, as formas redondas são utilizadas para que você tenha essa sensação. Na prática, é importante entender que não é necessário, né, saber o significado desses elementos para a gente reagir a eles. Então, eu tenho aqui 3 imagens, e dessas 3 imagens você pode não conhecer, não ter a menor ideia de quem sejam essas pessoas. Mas algo aqui não te é tão convidativo. Você bate o olho e não é amigável ali em um primeiro momento. Por quê? Porque há toda uma construção de imagem para que você tenha de fato essa sensação. Então, linhas retas, cores mais sóbrias, cores mais frias, as cores até mais brilhantes. O preto é uma cor muito brilhante, né? Então, você bate o olho aqui na Malévola e é forte, né? Tudo isso aqui é importante. As linhas pontiagudas, as linhas retas, então os rostos muito retos, né? O olhar, a forma que você olha para outra pessoa, a postura que você tem, tudo isso é muito importante. Nessas outras 3 fotos, aqui as coisas já mudam de figura. Então aqui você já sente uma proximidade maior. Ninguém precisa falar para você que a Aurora é uma princesa indefesa e que ela é uma doçura. Aqui a gente tem até vontade de abraçar ela, mesmo sem conhecer. Então, eu coloco essa foto não sei se vocês já assistiram Suits, mas eu coloco essa foto do Louis e do Harvey, o Harvey é o anterior, e o Louis, esse daqui, porque não tem vilão e mocinho, né? A série se passa ali num ambiente jurídico, num escritório, e não existe o Harvey mal e o Louis bonzinho. Mas o Louis é aquele que todo mundo gosta mais, né? Eu fico com essa sensação quando eu assisto a série. Ele é muito doce, ele é muito gentil, às vezes até assimilam a imagem dele com uma vulnerabilidade. Quando a gente olha para o Harvey, então vamos voltar para o Harvey. Quando a gente olha para o Harvey, as linhas retas e toda essa postura que ele tem fazem com que a composição de imagem dele seja diferente. Então não existe o vilão e o mal, existe o Harvey, que é o que resolve tudo, que é que todo mundo chama ele para resolver algum problema, é o que ganha todas as ações, é o sócio majoritário depois da empresa, né? E aí vou dar spoiler da série. Mas o Louis não. O Louis ele tem uma composição de imagem muito mais com linhas curvas, formas redondas, então isso faz com que ele fique com uma imagem mais vulnerável que o Harvey, e isso é proposital, viu, gente? Então, os atores, a composição de imagem deles, a escolha dos atores é feita de forma proposital, e você aí sendo negligente com a sua imagem, sendo que ao nosso redor tá todo mundo super preocupado com isso. Então, comunicação de imagem é extremamente importante, e tudo importa. Então, as cores,
As cores são quentes ou frias, intensas ou opacas, claras ou escuras. As linhas do seu rosto também fazem parte, das peças que você escolhe, do cabelo. Não é só cortar um cabelo com linha reta, e toda outra composição de imagem que está por trás. Os tecidos, os contrastes, a postura. Aprender a ter intencionalidade de imagem é um conhecimento que ninguém nunca vai tirar de vocês. Isso é muito importante que vocês saibam. Isso vai abrir portas, vai facilitar a vida, vai ajudar a ter resultados. E é muito mais fácil quando a sua imagem fala por você, né? Fala. Porque a imagem fala. Então, é muito mais fácil quando você não precisa ficar se desdobrando para provar para as outras pessoas as coisas. Você precisa se desdobrar para aumentar o ticket do seu serviço. Você precisa se desdobrar para as pessoas baterem o olho na sua foto de perfil e entenderem que você é um profissional excepcional no que você faz, porque você não está com uma imagem alinhada, com uma imagem coerente com tudo aquilo que você quer transmitir. Essa imagem da Malévola e da Aurora, ela é muito clara para mim, porque a gente podia não ter assistido o filme, talvez alguém que esteja assistindo agora não viu o filme, não sabe nada sobre isso, mas é claro, nítido, que a Malévola é forte, né, e que a Aurora não é tão forte assim. Então, a Malévola, a gente tem esse ar de que por mais que seja vilão, o vilão é sempre muito determinado. O vilão tem uma imagem forte, ele faz, ele acontece, ele vai atrás. Então, a Malévola que resolve, né? A Malévola que luta, a Malévola que cuida, porque ela é a forte. Então, a gente olha a composição de imagem dela e entende essa força. E a Aurora é doce, né? Olha só, o rosa, o babado, esse contraste mais baixo da pele dela com os olhos e cabelo, tudo isso faz com que ela tenha uma imagem muito mais doce. Então, a nossa imagem fala isso. É muito importante. Bom, e aí eu quero conversar com vocês sobre imagem de sucesso. O que é uma imagem de sucesso? Quais os passos para a gente construir uma imagem de sucesso? Porque essa é uma pergunta muito recorrente, né? Muita gente me pergunta isso o tempo todo. Então, uma imagem de sucesso é uma imagem que é coerente, uma imagem assertiva, intencional e autêntica. Não existe um modelo certo de imagem de sucesso. Pode não parecer, mas todas aqui sou eu. Então, essa primeira foto foi na minha primeira construção de imagem, lá no comecinho do meu Instagram. Eu comecei o meu Instagram do zero, então quem quiser dar uma olhada lá, estilo Luana Nolasco, não sei se eu já falei para vocês, lá embaixo, se você tiver com paciência de procurar, a minha foto inicial era nessa composição de imagem. Porque existia um objetivo muito claro ali. Tá? Eu não quis ser falsa, não quis manipular ninguém, mas eu comecei no Instagram do zero. E por conta disso, eu precisava atrair mulheres. Era esse o meu objetivo principal. Precisava de fãs ali no meu Instagram. Então eu precisava de uma imagem mais doce. Eu era mais nova também, né? Então, obviamente, tudo conta. Mais inexperiente em relação à minha imagem. Então, houve uma construção de imagem pensada nisso. E durante a minha evolução, dentro da minha profissão, dentro da minha vida pessoal mesmo também, houve ali um acompanhamento dessa imagem. A imagem precisou acompanhar. Então, quando eu fiz a minha especialização em dress code profissional, fiz a minha especialização em consultoria de imagem profissional também, etiqueta, a minha imagem precisou acompanhar, porque aí eu atendi um público diferente, de um padrão diferente. Comecei a atender muitos homens, o meu ticket aumentou consideravelmente, né? Então, você bate o olho nessa terceira foto, eu não preciso falar para você que o meu ticket lá na primeira era mais baixo que o meu ticket agora na terceira foto. Fiz uma construção de imagem mais estratégica para um curso que eu lancei, né? O Visual Milionário, meu filho. Então, o Visual Milionário, um curso voltado para estratégias de imagem. Então, aqui eu fiz uma construção de imagem mais magnética, houve todo ali, né, um storytelling no meu Instagram, então precisou acompanhar. Se sua imagem não acompanha, ela não é uma imagem de sucesso. E a imagem de sucesso, como eu disse, ela também precisa ser coerente, ela também precisa ser assertiva. Não é copiar a imagem do outro, não é olhar a imagem de alguém que você admira e simplesmente copiar, porque nem sempre aquilo vai funcionar para você.
Não existe marketing certo e marketing errado. Existe o marketing que funciona para cada pessoa. Então, o meu marketing hoje, toda a construção de imagem que eu faço no Instagram pode ser péssima para você, porque você tem um público completamente diferente do meu, você tem toda uma composição de imagem que precisará ser diferente da minha. Então, entendam isso, tá? Que uma imagem de sucesso não tem fórmula. Uma imagem de sucesso, ela precisa de coerência, ela precisa ser assertiva, ela precisa ser autêntica também. E os passos importantes para isso, então, como eu falei, ser intencional. Quais são os seus objetivos com a sua imagem? Ter estratégia, então traçar um plano. Aprender a excluir, ruídos de imagem, ruídos na sua comunicação. Então, isso não está comunicando o que precisa comunicar. Como que eu faço para excluir isso, para melhorar? Lapidar o senso estético é extremamente importante. Precisa aprender sobre belo, sobre feio. Beleza não é relativa, o que é relativo é o gosto das pessoas. E por isso pessoas têm mau gosto e outras pessoas têm bom gosto. Então, isso é relativo. Mas a beleza em si não é relativa. Então, a gente precisa lapidar o nosso senso estético, treinar o nosso olhar para o que é bom, para o que funciona. Ter coerência nas nossas atitudes e comportamentos é muito importante. Eu, Luana, sou uma mulher mais formal. Não me adianta ficar lá no Instagram querendo passar uma imagem fofa demais. Aquilo não vai se sustentar por muito tempo. Apesar de eu ser uma manteiga derretida também. Então, choro com facilidade, meus clientes sabem, quando me emociono, enfim. Mas eu sou uma pessoa muito firme, né? Eu sou uma pessoa ali que que defende muito os meus propósitos, os meus princípios. Eu sou forte. Então, a minha imagem, ela transmite mais força. Não adianta eu ficar lá no Instagram fingindo que eu sou fofinha, porque essa não sou eu. As pessoas se frustrariam. Então, uma cliente ali que fosse atrás de mim para fechar uma consultoria, porque ela está extremamente vulnerável, porque ela é muito mais emocional, muito mais sensível, a gente ia ter um sério problema, porque eu não sou sensível assim, eu não sou... eu falo que eu não tenho mimimi, né? Então, eu preciso alinhar a minha imagem a isso, porque as pessoas precisam me entender. Eu fecho muita consultoria com homem, né? Eu sou muito prática ali, muito assertiva no que eu falo. Então, eles entendem ali que eu vou entregar uma consultoria mais prática e mais objetiva também. Então, ótimo, porque aí eu me conecto com um público que que não vai criar expectativas frustradas de mim e minha imagem não vai cair por terra. Porque se você perde essa coerência não, se você perde... Qual a palavra agora? Se você perde essa autenticidade, né, as pessoas vão achar que você é falso. E no Instagram isso é muito complicado, ainda mais se você é uma pessoa que está me escutando aqui e vai usar o Instagram como ferramenta de trabalho. Sejam autênticos, autênticas, tá? Construam uma imagem que tenha a ver com o que você de fato é. Não vai ficar tentando procurar coisa aí, ai não, eu vou fingir ser o que eu não sou, porque isso não vai se sustentar. E, por último, mas não menos importante, quando a gente identifica essas mudanças que precisam ser adotadas, a gente tem que agir. Não adianta eu perceber que a minha construção de imagem está errada, que as coisas não estão funcionando, e aí eu vou ficar sentada, vou fazer uma pipoca e vou ficar chorando assistindo Netflix. Age, gente. Tem um problema, resolve. O problema foi feito para resolver. Então, se você está com um problema em relação à sua imagem, se você gostou da aula, nem precisa procurar diretamente eu, a Luana, né? Você pode procurar outra consultora que você se identifique, vai resolver o seu problema, vai atrás das mudanças que precisam ser adotadas. Não fica, assisti uma aula super legal, entendi sobre a composição do meu visual, aprendi sobre várias coisas e legal, vou pegar essa informação, guardar numa gaveta, não. Ajam, tá? Façam as coisas por vocês, porque se vocês não fizerem, ninguém fará por vocês. Então, a imagem, né, assim, ela precisam que hajam mudanças de forma intencional. Ator, atriz, eles fazem isso com uma certa frequência. Então, você percebe que sempre que eles fazem mudanças ali pensando no personagem, pensando na composição de imagem, pensando em qual mensagem eles vão passar para as outras pessoas. Então, isso é bem legal. E aí, se você chegou até o final dessa aula e ainda não está convencido que imagem importa, a gente tem aqui exercícios para vocês treinarem o olhar. Por quê?
Qual desses profissionais você julgaria mais adequado para fazer uma tatuagem em você? Então, percebam que não há nada de errado na construção da imagem do profissional da esquerda. Ele está ótimo para advogar, inclusive. Mas se você vai procurar alguém para fazer uma tatuagem e você pega ali o da direita, você fala, nossa, faz sentido, né? Gostei, vou me sentir à vontade, me parece um excelente profissional. Mas se você chega para fazer uma tatuagem com um profissional da esquerda, você fala assim, será? Nossa, que estranho, é ele que é o profissional que vai fazer minha tatuagem? Por quê? Porque há um conflito ali na imagem que você espera dessas pessoas. Às vezes, o dress code está correto. Então, o que significa isso? Significa que a pessoa está apta, né? Ela está com uma roupa adequada para cumprir ali com aquele dever dela. Então, nesse caso aqui, as duas estão extremamente aptas para darem aula em uma academia. Mas eu não preciso falar para vocês que a da direita certamente me parece ter um ticket mais alto do que a da esquerda. Por quê? Porque a construção de imagem da direita nos remete a um ticket alto. Então, você pode não ter R$ 200 para pagar por hora aula desta mulher da direita, mas você bate o olho nela e fala, realmente faz sentido. Agora, da esquerda, ela está apta para dar uma aula? Sim, está apta, mas ela tem uma composição de imagem que empobrece a imagem dela. Então, a gente não tem roupa com cara de coisa cara. Isso é uma coisa que eu falo bastante no meu Instagram. Então, ter cara de coisa cara faz com que as pessoas achem que você é cara, né? Não acontece com a da esquerda, acontece com a da direita. Por último, mas não menos importante, mais uma construção de imagem. Eu ministrei uma palestra para biomédicas e aí elas brincaram comigo, inclusive, com essa imagem, porque elas falam, era eu na faculdade e eu depois que venci na vida. Mas enfim, aqui também a gente tem um dress code que está adequado. Suponhamos que as duas precisem usar branco, obrigatório. Hoje a gente sabe que médica não tem mais essa obrigatoriedade. Mas suponhamos que aqui tem essa obrigatoriedade. Qual delas tem um consultório de alto padrão no Jardim Europa? Para quem não conhece Jardim Europa, área nobre daqui de São Paulo, certamente você falará a da esquerda. Que está impecável, inclusive. E aí você olha para da direita, tá dentro do dress code? Sim, dentro do dress code, mas é com uma imagem que não está alinhada. O que eu quero que vocês reflitam agora no final da aula é como vocês acham que as pessoas, de modo geral, enxergam vocês. Isso é importante, a gente fazer um exercício. Vez ou outra eu faço no meu Instagram, faço com a minha foto de perfil, ou faço com a foto de algumas clientes minhas, do antes e depois, enfim. Mas as pessoas, como elas estão te enxergando? E aí você reflete, essa imagem está externando o que eu gostaria? Então você pergunta lá no seu Instagram, e aí todo mundo vai dar um pitaco lá na sua caixinha de perguntas se você colocar sua foto de perfil. É essa imagem que você gostaria de externar? Então, se for, ótimo, né? Significa que você está ali, ou precisa de alguma adequação da imagem, ou está tudo muito bem alinhado com você, você nem precisa de nada além disso. Mas se não, se você olha hoje no espelho, ou se as pessoas falam para você uma coisa muito diferente daquilo que de fato você significa que a sua imagem precisa de adequação. Então, você precisa de ajuda de um profissional, se você não vai conseguir resolver isso sozinho. Do mesmo jeito que a gente precisa de ajuda de vários outros profissionais, se você está com uma dor de cabeça muito forte, você vai precisar ir no pronto-socorro, pedir ajuda de um médico. Porque aquele remédio mais basiquinho que você tem em casa não está dando conta. Então, se o que você tem na sua casa não está dando conta, né, se essa aula ela foi extremamente relevante para você, mas ainda assim você não sabe o que fazer com essas informações, procure um profissional, porque é ele que vai te ajudar. Bom, eu quero agradecer pelo seu tempo, muito obrigada. Eu quero também deixar muito claro para você que sua imagem impulsiona o seu sucesso. E se você não cuidar dela, não investir nela, ninguém vai fazer isso por você. Tenham isso em mente, né? A nossa imagem importa, não é nada supérfluo, não é futilidade. A gente precisa, tenho certeza que excelentes profissionais estão me assistindo aí do outro lado. Você precisa ter uma imagem
coerente, você precisa de uma imagem que externe para as pessoas o quão bom, o quão boa você é naquilo que você faz. Então eu estou à disposição, se quiser sanar alguma dúvida, também estou lá no Instagram, estilo Luana Nolasco, podem me mandar direct. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pelo tempo de vocês.